Próxima, oitava questão. O setor de RH de empresa elaborou um quadro com as 5 faixas salariais, tá, de F1 e F5, dos funcionários de determinado setor, indicando o número de funcionários em cada faixa. Então, aqui a gente tem a faixa salarial de F1 a F5, o salário de cada faixa e o número de funcionários com esse salário. Aí, aqui a questão diz, na coluna central dos salários, os salários estão em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, né, de cima para baixo. Por problema de impressão, o quadro não contém o salário relativo à faixa 4, nem o número de funcionários na faixa 5. Sabe-se que a mediana da distribuição de frequência dos salários é de 3.000 e que esse não é o salário correspondente à faixa 4. Beleza. Para a mediana ser 3.000, como esse valor não é o salário aqui da faixa 4, vai ter que ser a média entre dois valores, tá? Vai ter que ser a média entre os dois termos centrais. Não pode ser a média nem entre F1 e F2, tá? Porque essa média aqui dá bem maior do que 3.000. Não pode ser entre F2 e F3, porque também dá maior do que 3.000. E não pode ser entre F3 e F5, porque a mediana, como aqui a gente já viu que tem que ser a média entre dois termos centrais, não dá para ser o termo central, não dá para ser o primeiro termo central do F3 e o segundo do F5, porque eu tenho 6 termos aqui entre esses dois, tá? E como os dois termos centrais têm que ser um colado no outro, não dá para ser entre F3 e F5. E essa mediana também não pode ser entre F4 e F5. Por quê? Vamos supor que essa mediana aqui seja a média entre esses dois valores. Para que esse 3.000 seja a média entre os dois valores, essa faixa aqui vai ter que ser 4.000. Só que, primeiro, não tem nas opções. E, segundo, não poderia ser porque isso daqui está em ordem decrescente e o 4.000 não é menor do que 3.600, tá? Então, a única opção seria fazer a mediana entre o F3 e o F4. Tá? Para que 3.000 seja a média entre 3.600 e esse valor aqui tem que ser 2.400, tá? Porque se eu tirar a média entre 3.600 e 2.400, a média vai ser 3.000, beleza? Então, a gente já pode eliminar os itens A, B e C. A gente fica entre D e E. E a outra coisa que a questão quer é o número de funcionários na faixa 5, ou seja, essa galera daqui. Então, vamos lá. Como a mediana foi uma média entre dois valores, significa dizer que essa quantidade de funcionários é um número par, tá? Porque a mediana de uma quantidade par de termos é a média entre os dois termos centrais. E essa mediana aqui foi calculada com o último funcionário, que ganha 3.600, e com o primeiro funcionário, que ganha 2.400, tá? Então, o último funcionário que ganha 3.600 é o 10º termo, tá? O 10º funcionário, que aqui eu tenho somando 10 pessoas, tá? Então, a 10ª pessoa vai ser a última que ganha 3.600. E o próximo termo, que é o 11º, que é a primeira pessoa que ganha 2.400. Então, para que eu tenha a mediana sendo entre o 10º e o 11º termo, então significa dizer que a quantidade total de termos que eu tenho aqui tem que ser 20, tá? Por quê? Para calcular a mediana, eu pego a quantidade de termos, quando é par, né? Divido por 2, pego o resultado mais o próximo termo, beleza? Então, a quantidade total aqui tem que dar 20. Até aqui eu tenho 10, até aqui eu tenho 16, então o que é que me sobra aqui? 4 pessoas, beleza? Então, eu tenho 4 pessoas na faixa F5, que é justamente a resposta letra E.